Tá? Tudo bem, Jorge. Tá tudo em tempo, tá tudo bem. Quer que a gente deixe o microfone Maravilha! desligado? Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui novamente na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almacém e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje nós vamos discutir um tema muito importante na nossa atualidade, que é a vinculação da ansiedade com o luto. Nós vamos falar das perdas, né? Esse momento difícil que todos nós na sociedade estamos passando, não só no Brasil, mas no Brasil e no exterior, de ter que elaborar as várias formas de perdas, de trabalho, das nossas rotinas, de socialização, os amigos que a gente não consegue conviver e também a morte, que eu acho que nunca teve tão presente em toda a nossa sociedade, né? Todos nós, lamentavelmente, estamos tendo que lidar com várias mortes, né? De amigos, de pessoas de gerações acima de nós, né? Infelizmente, a gente tem lidado com perdas e mais perdas rotineiras de várias pessoas muito queridas, né? Inclusive, queria dedicar essa live de hoje para uma pessoa muito querida que nos deixou essa semana, o senhor Antônio Firmino, né, que depois a nossa querida Ana Inês vai falar um pouquinho sobre ele, né, que infelizmente é uma pessoa muito ativa, né, nos grupos de apoio, nas rodas de conversa na cidade de Brasília, que eu tive a honra de conhecê-lo, né, Proata, né, uma pessoa muito interessante. E para a nossa live de hoje, nós convidamos, né, a Ana Inês, professora Ana Inês, né, que já está aqui com a gente. Boa noite, professora Ana. Boa noite, Jorginho. Prazer estar aqui com você nessa noite. Prazer estar de volta ao Instituto Olhos da Alma Sã, esse lugar de acolhimento, Muito esse bom, lugar de boas conversas. muito bom. Bem-vinda, professora, Obrigada. né? E também convidamos para a nossa conversa dessa noite, Daniela Almeida. Boa noite, Dani. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Maravilha. Dani. Vamos dividir Ah, essa bancada hoje. Vamos. maravilha, né? Eu queria iniciar essa noite falando exatamente desse processo, né, do nosso querido Antônio Firmino, que nos deixa essa semana, de um jeito um pouco inusitado, né? E a perda, né, Ana? É complicado isso, né? A gente um dia está conversando com a pessoa, depois eu fui ver, o cara te manda mensagem no começo da semana passada, me mandou um recado, né? E de repente a pessoa se olha para o lado e não está mais lá, né? Não está mais Complicado lá. isso, né, Ana? É. É verdade, Jorge. Acho que nós podemos começar, né, exatamente por esse ponto, né? Como tudo é tão de repente, né? Como tudo é tão surpreendente na vida, né? Como como eu posso dizer, isso que faz parte da natureza humana, né? Que é também sair, que é poder partir, né? E que nós temos uma proteção imensa de não saber exatamente quando, nem como, enfim. Então, essa proteção, ela também tem o seu lugar. E eu acho que nós podemos começar, então, Jorge, falando, você já falou, né, dessa pessoa muito querida, muito especial, que o nome completo dele é Antônio Carlos Firmino, pessoa ativa, uma luta grande no adoecimento, sabe? Também ele teve pedaços bem difíceis, mas o que importa de falar aqui nessa noite é do enfrentamento que o Firmino sempre pautou a sua vida. Ele já estava com uns 70 e poucos, né? Um jovem aí de 70 e poucos, mas sempre muito ativo, sempre muito participativo. Então, eu tive essa honra, esse prazer de conhecer o Firmino e conviver desde a fundação do APTA. APTA, que é um grupo, que é um núcleo
de mútua ajuda a transtornos do afeto, que tem todo o trabalho, todo o acolhimento, né, do Dr. Gabriel com a psiquiatria da UNB, com o laboratório de psiquiatria, e o Firmino foi assim um idealizador, um lutador incansável de ter a fundação realmente na documentação e depois a participação quando os grupos de acolhimento começaram a acontecer. E ele se sentia verdadeiramente participante do grupo, sabe? Sabe aquela coisa de construção conjunta? Então, ele tinha isso, era uma pessoa muito querida por todos, pelos voluntários, pelos dirigentes do núcleo, né, de tudo mais. E, na verdade, a saúde sempre lhe pregou peças. Firmino tinha seus altos e baixos, vamos chamar assim, não era pouca coisa, era bem, mas foi no trabalho, foi na doação, foi na poesia, né, na família, no estudo que ele sempre enfrentou, que ele então buscou forças para ir vencendo toda essa luta. E o interessante, Jorge, é que o Firmino foi pego num infarto, não foi nem, né? A pessoa fica aí com essa preocupação toda, enfim, mas não, a situação do Firmino foi por um infarto e uma coisa muito rápida. Foi ontem, foi assim rapidíssimo, então ele foi sepultado hoje de manhã. E para homenagear o Firmino nessa noite, eu recebi pela presidente do APTA, pela Alba, uma cópia da coletânea de frases soltas. Ele intitulava Frases Soltas, na verdade, um livro, tá? Que tem, nessas frases soltas, são divididas por temas, e ele então colocou assim: são versos cheios de amor. E ele me tocou tanto na hora em que ele fez essa apresentação a essa coletânea, que eu peguei um pedacinho das frases dele, sabe? Dessas frases soltas. Olha o que ele diz. Poesia não é o real, mas uma utopia, em forma de imaginário, um sonho permanente. Pode ser, sim, um sonho efêmero, em versos vividos intensamente, e em poesia podem durar eternamente. A arte do belo em palavras, assim defino poesia. E mais abaixo ainda, ele complementa dizendo que ele recebeu sempre um incentivo muito grande do psiquiatra Dr. Pablo Almeida Rocha, do CAPES de Brasília, que sempre foi um incentivador, um apoiador da expressividade dele, dessa pessoa. E ele, então, disse que o doutor Pablo, uma ocasião, lhe disse: as poesias, elas são a voz de sua alma. E aí Firmino fecha dizendo, depois dessa frase, né? As poesias, elas são a voz de sua alma. Então, me firmei, Firmino, que era como ele gostava de ser chamado. Então, tomada pela emoção, tomada por esse momento, né, em que nós podemos ter essa pessoa que junto de nós, tudo que ela viveu, tudo que ela realizou, tudo que ela sentiu, tudo que ela amou, tudo que, enfim, essa pessoa muito humana. E ao homenageá-lo, viu, Jorge, eu gostaria também, uma vez que esse tema é tão pungente de nossas perdas, eu gostaria também aqui de estar homenageando a todas as pessoas que recentemente partiram. De um ano para cá, né, nós todos temos acompanhado diariamente, muito mais do que números, mas a perda de familiares, a perda de amigos, a perda de pessoas do meio artístico, enfim, todos, pessoas humanas, pessoas de muita valorização. E pensando em valor, pensando em pessoas, eu gostaria, então, Jorge, se você permitir, eu gostaria de propor, nesse momento, nós entrarmos em contato
conosco mesmo, com aquilo que nos habita, com o nosso interior, o sopro, a nossa dimensão espiritual, o pneuma, ele é chamado pneuma, e através da inspiração e da expiração, vamos contatar com essa dimensão anímica, essa dimensão espiritual da psique. E eu peço, então, esse momento de silêncio, em respeito, em consideração, em reverência a todas estas almas que aqui estiveram tão recentemente e seguiram a sua jornada. Bem, vamos dando sequência na nossa noite, né? Esse é um tema que com certeza vai mexer muito com todos nós, né? Tá falando de luto, tá falando de morte, é impossível, né? Ainda mais na nossa conjuntura e na nossa atualidade, que nós não sejamos tocados, porque dentro de um contexto de pandemia, né? Nós já temos que lidar, né? Com a morte rotineiramente. Só que no contexto de pandemia isso foi potencializado. E nós estamos tendo que lidar com isso dioturnamente, né? Isso virou uma força, infelizmente, avassaladora, né? E que gerou para todos nós muita ansiedade, muita insegurança, muito medo, né? Muita culpa, né? De, poxa, podia ter ficado mais perto, podia ter ligado mais para o meu primo, podia ter sentado mais com a minha tia, com o meu tio, né? Participado mais da vida das pessoas, né? Interessante todo esse cenário, né? Professora Verdade. Adriana. Dani, Quando deixa eu escutar. Oi, Te ouvir tô um aqui. pouquinho aqui. A gente fez homenagem para o nosso querido Firmino que nos deixou, né? Ouvir você um pouquinho sobre esse tema, ansiedade e luto, Dani. Quando a Ana estava falando, né, eu me lembrei de uma coisa que os indígenas falam, né? Eles falam que o homem branco não está preparado para lidar com a morte, porque eles falam que nós nascemos para ser eternos, né? Então a gente acha muitas das vezes que nunca vai passar, né, pela morte, ou que as pessoas à nossa volta também não vão lidar com esse momento, né? Então, para os índios, né, isso é encarado como uma coisa leve, né, como algo que acontece. Para nós, isso é muito difícil. E uma das coisas que eu tenho percebido também, que tem gerado muita ansiedade, né, que tem gerado muita tristeza, também foi o não poder, às vezes, fechar esse ciclo através do próprio velório, né? Eu estava lendo um dia, né, que eu não vou lembrar agora o nome dos povos, né, mas sempre que eles perdiam alguém, né, da aldeia deles, eles então precisavam colocar ali pedras, né, no corpo, para que o corpo não voltasse a viver e para que não fosse atacado por nenhum animal. Né? E eu fiquei pensando tanto que esses ritos de passagem também são importantes para nós, né? E uma das questões que eu tenho visto, né, que tem gerado muita angústia, né, ansiedade, é o fato de não poder dizer esse último adeus, né, que às vezes é simbolizado Exato. também através ali, né, do velório, né, da questão de estar ali com a família. Então isso foi muito reduzido, né? Inclusive, Sem Dani, dúvida. tem acontecido, né? Nós temos visto vários casos clínicos, né, de pessoas que vão ser hospitalizadas e aí quando ela escuta, ó, vou ser entubado, né, ó, vamos ligar para sua família que a gente está te entubando, bate esse desespero de, desculpa a expressão, pessoal, agora fudeu, né, agora tô indo, não volto mais, danou tudo, né.
É interessante que toda a nossa percepção de morte, né, próxima dessas pessoas, né, você colocou muito bem, né, esse rompimento dos rituais, né, a dificuldade primeiro, o nosso despreparo para estar lidando com a morte tão perto, né? Segundo, essa questão de não poder despedir. Isso fica meio que na cabeça da gente, né? Eu perdi uma grande companheira, uma grande amiga que é sambista aqui em Goiânia, né? E você fica com aquele sentimento assim, isso não aconteceu, qualquer hora ela vai bater na porta e falar, peguei, foi pegadinha, né? Porque você não viu o corpo, você não viu o caixão, você, né? Muitas das vezes não está tendo nem velório, né? Você não vê, né, você Sem não vê nem dúvida, desse velório às jeito. vezes, né? É. E aí você fica com Caixão aquela coisa, pô, fechado. exato, será que foi mesmo? Cara, mas a gente tava combinando fazer um show grande agora no segundo semestre, cara. Será que foi? Né? E aí, o que vocês dois me falam disso, né? Ana, Jorge, é interessante, muito interessante. Eu estava até ouvindo um pouco da questão cultural, né? Para poder dar uma chegada ao lugar onde nós estamos hoje, na questão de lidar com o luto, de lidar com a morte, de lidar com as perdas. Porque os historiadores mostram que até o século XIX não tinha assim, muita, digamos, era uma fase bastante. Não tem muitos registros, né? De como se lidava com isso. Já no século XIX, que tinha a nobreza, que tinha aquela coisa toda. Então, preparar o luto, vivenciar o luto, fazer o funeral, dias. Então, havia códigos de conduta em relação a como se lidar com aquilo, sabe? Porque, assim, a nossa questão passa muito como nós lidamos, né? Uma vez que ela é sim, a morte, a perda, a dor, o luto é uma experiência vivencial, né? Então, a burguesia, que também depois entrou já no século XIX com essa coisa de imitava um pouco aquilo que vinha realmente lá da nobreza. E aí tinha regras, tinha luto fechado, dependendo da importância da pessoa, ou enfim, era um luto fechado, um luto de muitos dias, etiqueta de como se vestir, né? A cor da roupa, a joia, enfim. Aí poderia ser um luto leve, depois um meio luto. Então, iam códigos culturais, né? Até mesmo morais. Especialmente longas missas, né? Aquela coisa de encomendar, de tudo mais, aqueles rituais e tudo. Acontece que quando chegou essa transformação no século XX, para depois estar chegando até nós, na contemporaneidade, já no século XX a coisa começou a mudar. E aí eu quero compartilhar com vocês, se vocês me permitem, uma experiência pessoal de interior, né, evidentemente, mas onde as coisas são mais simples, ou eram mais simples, se bem que hoje ainda encontramos velórios feitos dessa maneira. O morto era velado em casa, era assim, na própria casa da pessoa, sabe? Não importava se a casa era pequena, se espalhava pelo terreiro. E depois caminhava-se, seguia aquele cortejo para o cemitério e tudo. Então, com isso, havia uma proximidade deste fenômeno de saída da vida. Isso sim. foi durante muito tempo, e isso é muito importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de elaboração da perda, da elaboração do luto. Então, meu pai, antes até eu ainda bem criança, a gente criança mesmo, acontecia de ver vizinhos sabe assim, de senhores ou mesmo jovens, enfim, de estar ali na sala, onde rezava-se, onde servia-se café, bolos, levava-se um tempo para as pessoas chegarem, né, as pessoas distantes e tal. Então, isso foi mudando aceleradamente. E uma É, coisa que é aconteceu. interessante, Ana.
Perdão. É interessante que começou a ter depois de um certo tempo. Você está falando uma realidade que eu vivi isso há 2 anos. Aqui em Pirinópolis ainda é assim, viu? Mas, de outro lado, você tem toda também uma indústria da Então, morte, né? é isso aí que eu quero falar. Aí o que aconteceu? Essa transformação, sabe, ainda do século XX, o que aconteceu é que a morte saiu de dentro de casa, tirou-se o morto de dentro de casa. A morte passou a ir para os Virou um hospitais. espetáculo, né? Virou um Virou, evento, e virou um não, evento, né? virou um negócio, virou toda uma indústria, toda uma coisa que tem, enfim, não tem mais velórios em casa, criou-se lugares específicos próprios para isso, sabe? E tem as capelas, e aí tem aquele ritual todo como é feito, ou seja, mas na verdade, se nós formos olhar para a realidade dos fatos, tudo é para camuflar a grande realidade, que é a morte, que é a perda. Fica tudo assim como Uhum. é que eu vou dizer, muito sublimado, sabe? Muito o afastamento desta realidade, tá? Então, o que acontece com isso, Jorge? Já no século XXI, né, que é onde nós estamos, com raras exceções, tá? Não tem mais velório em casa, não se fala mais em morte, não se trata das questões de morte, tá? Então, aquela história, nós não somos mais o mundo, a situação toda, a internet, as redes sociais, tudo, é aquele otimismo, aquela positividade. Ou seja, isso tudo está culminando numa negativa diante da morte, diante de encarar a dor, sabe? E aí Sim. está se acontecendo o que se chama de tanatofobia. Já está se usando muito esse termo. Porque E Thanatos, que, né? Oi? e que vem, né, num processo interessante, porque em contrapartida, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente caiu numa pandemia que te obriga a ter que olhar para isso, querendo você ou Ah, não, né? exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Esfrega na tua cara, sabe? Eu estou falando aqui em É, termos de humanidade, né? Não estou particularizando nenhuma situação, mas a nossa humanidade. E aí, hoje, o que está acontecendo? É notório isso. É só você dar uma olhada um pouco mais atenta nas questões de como as pessoas estão lidando. Ou negam, sabe? Negam totalmente. Eu vou viver para sempre, eu sou imune a isso, não vai acontecer nada comigo, tal, enfim. Ou, na verdade, desenvolvem um medo, uma dificuldade enorme de poder olhar para a questão que a nossa natureza ela lida com vida e morte. Vida e morte são espectros de uma mesma realidade. Não é verdade, sim, Jorge? exato, exato. Deixa eu bater bola aqui com a Dani também um pouquinho. Vamos fazendo essa triangulação aqui. Eu queria jogar Dani, uma bola para. Jorge, só um minutinho. Eu quero jogar uma bola para você, porque você né, estava até falando com a Dani eu. antes. Eu vou jogar uma bola para você, que é o seguinte, Jorge. Você acredita Hum, que essa coisa toda das redes sociais, essa cultura hedonista que nós estamos vivendo e tudo, ajuda ou prejudica essa defesa plena de ascensão, de realização, de conseguir isso, conseguir aquilo, tal? Como é que você acha que isso faz com relação à tanatofobia? olha, é interessante porque eu vou falar não só da morte, mas eu vou falar da vida. As pessoas não estão vivendo mais. Elas estão Isso, todas envidraçadas, né? A rede sim. social. Cara, eu fico vendo às vezes vídeos de colegas, mesmo na área de saúde. A galera com sorriso. Eu estou falando como um bom cego, né? Mas você percebe aquele sorriso Você está falando com amarelo, os olhos da forçado, alma. sabe aquela coisa forçada que Sim. você vê? A pessoa não tem hoje leveza, suavidade, criatividade, espontaneidade. É quase como se tivesse uma Pessoal, máscara, né, pior do que. Jorge? Ana, a galera tá fazendo pose para peidar, sabe? Pelo amor de Olha, Deus, tá né? Então, louco.
Sabe, cadê a espontaneidade? Cadê a coisa do Isso, leve, do isso, suave, né? Então a pessoa vai rir aquele sorrisão exatamente. amarelo, sabe? Aquela É, coisa assim, é. né? É uma Jorge, não coisa pode ficar triste, chata. Jorge. Não pode ficar triste. Não, Não não. pode. Só que aí, como é que você faz num cenário? E pior do que isso, Ana, nós não podemos viver. Cadê a vida, galera? Cadê a vida? Cadê o peito? Cadê o coração? Cadê a alma? Cadê a espontaneidade? Não é à toa que a gente vê esse oceano na sociedade. Aqui eu já vou aproveitar e já triangular a bola, né? É Para isso. Dani, tá? Dani, porque tudo isso tem a ver exatamente com o tema que a gente está discutindo, né? De, ao mesmo tempo, luto e ansiedade. Isso, isso. Né? Aí Isso sobe vem essa ansiedade. exatamente, porque você está fora da vida, você não está vivendo, você não está podendo ter espaço para existir, É, né? Para levar a vida com a naturalidade, com a espontaneidade que é da vida, aí resultado, a ansiedade. Né? é isso aí. Manda aí, Dani, passei a bola, agora é tu. Nossa, e eu me lembrei de uma coisa muito interessante, né? Que o luto ele vai se estender, né, a diversos lutos que a gente passa durante toda a nossa vida, né? E eu estava aqui pensando, né? A gente começou a pandemia, a gente começou a se organizar, ficar em casa, e quando abriu tudo de novo, né? Foi luto seguido de luto, né? A gente vivenciou aí uma experiência de muitos lutos. Filhos tendo que ficar longe da família, longe da mãe, longe dos pais, né? Aquele, né, que vivia pro barzinho todo final de semana, pra boate, né, que tinha que estar com a galera o tempo todo, né? Eu percebo que sofreu muito também, né? Porque como é que vai ser agora, né? Ficar comigo mesmo, dentro de casa também, eu ter que ficar com a família. Então, teve muitos rompimentos, né, de uma forma muito brusca. E aí pensa, né, como é que eu vou fazer em casa, né, sendo que meu mundo também estava lá fora, né? Dani, eu estou vendo dois lutos que eu tenho achado interessantes. O da ostentação, que é aquela galerinha que gostava de ficar ostentando não perdeu a graça, e um luto também da superficialidade, né? Porque quem era superficial também tá doidinho, doidinho, doidinho de marredeci, né? E aí, cabe nisso aí que você está falando? Com certeza, né? E se a gente for falar do trabalho também, né? Muitas pessoas aí perderam Isso, o trabalho, né? isso. Pessoas que trabalhavam, né, com coisas que eram fúteis, né? Ou com coisas que, né, não fazia sentido na vida delas, estão sofrendo até hoje também por conta disso, né? Porque se desvinculou de um meio ali, né, que de certa forma ali, ilusoriamente, talvez fazia bem, né, ou trazia algum sentido, e na verdade percebeu que, poxa, as coisas mudou, né? E eu percebi muito que aquela pessoa, né, que já trabalhava com aquilo que gosta, né, que tinha sua identidade ali, né, que já era voltado para essas questões, não mudou muito, né, a vida delas, né? Talvez até colaborou em alguns aspectos, né? Então, aquele que eu percebo que aquele que já vivia assim, né, com o necessário, com algumas coisas, com o interno também, que sabia viver a vida também de outras formas, sem ser como você falou, né, Jorge? Essa questão da modinha, né, a futilidade, né? Essas pessoas estão sofrendo muito, né? Porque a pandemia para elas vieram como uma forma, pronto, agora eu não posso postar, né? Agora eu não posso viver as minhas experiências, porque também tem o julgamento, né, das outras pessoas. Tem E a aí, como é que pressão. tem a pressão, né, Ana? Porque geralmente essas pessoas que postam muitas coisas, elas também são pressionadas cada vez mais a postar, né? Então, fica numa artificialidade, né? Se eu vou sentir, às vezes, e é isso aí que está difícil, porque os próprios códigos hoje estão muito desestruturados. Aliás, não tem mais código. Nós estamos vivendo essa Peraí, só um crise minutinho. toda. Claro. Deixa eu só, antes da gente dar sequência nisso aqui,
Eu estou vendo um outro luto também bem interessante, que é essa desconfiguração do nosso velho normal para um novo normal, né? Isso, Ou isso, seja, eu estou vendo muita isso, gente enlutada falando eu isso. sou conservador e brigando com o mundo, falando mundo você não vai mudar, que quem manda sou eu, e o mundo fala eu vou mudar. E logicamente que o mundo acho que é um bocadinho mais forte que a pessoa que está querendo ser teimosa com o universo, né? E aí virar aquela pancadaria, né? É. Que não aceita que o mundo vai mudar. E aí, gente, né? Como é que você não fica ansioso, sendo que o mundo mudou e as pessoas não querem que o mundo mude? Então, essa Como é que questão a da gente pessoa elabora esse luto? mas é a pessoa ficar apegado a um estilo, ao que ele conhecia, ou que queria, ou que pensava que era do jeito dele, né, Jorge? Que tem um fator de A controle, gente ou não, a gente não e que manda no só mundo, vai não. ampliar a ansiedade, né? A gente Tem não que manda no mundo, aprender. não. Então, tem que contar para eles que a gente não manda, não. Ah, mas eu quero, pô. Eu paguei para isso, como é que não mando esse mundo Ah, é meu desobediente caro, mas desse tem tanto, né? outras escolhas, tem outras opções, tem outras escolhas. Tira essa máscara da cara, vamos viver outras coisas também. É, Muito Jorge, é bom. isso mesmo. E aí, o E que aí, acontece? Isso é uma outra situação. É, tem gente, olha, tem uns, né? Como é que se diz? Tem umas frases assim, né? Ah, perdeu a guerra por Covid, perdeu o não sei o quê, enfim, é, tudo se coloca como se você fosse sempre aquele vencedor ad eterno que não ia, sabe? Quando na realidade a vida é frágil. É isso que as pessoas não percebem, né, Jorge? A gente está tendo exemplo, isso é escancarado, e vejo que a situação do Covid também está espero, né, levando a humanidade a perceber como que o fio da vida é frágil, como que de um minuto para outro. Então, assim, eu vou ficar esperando para poder fazer, ou para tratar bem, ou para ter afetividade, ou lidar com aqueles afetos de outra maneira, depois que eu resolver isso. Ferrou, meu caro, ferrou, ferrou. De um minuto para outro a coisa acabou, não dá mais tempo. Aí o que acontece? Se eu estou vendo do outro, e se eu ainda consigo fazer alguma percepção mínima que seja, eu aumento a minha ansiedade. E não vai ser pela ansiedade que nós vamos resolver essa saída, que é justamente porque a questão, né, Jorge, é a não aceitação. É isso que você estava dizendo aí. Ah, eu quero Essa, que seja do meu jeito. Isso é não aceitação. essa questão que o Jorge traz também me lembrou essa questão do luto, né? Da questão também que nós perdemos a liberdade de ir e vir, né? E aí parece que Isso. essas pessoas, né? Elas querem dizer que não, a gente não perdeu, né? Que a gente manda na parada, né? É. Mas isso faz parte, né? Dessa questão aí, né? Perderam algo, não querem reconhecer essa perda. Então, elas continuam insistindo, né, ilusoriamente em Exatamente. algo que a gente sabe, né? Né, Dani? E assim, né, Dani? Hoje, o que é que está valendo, né? É a ostentação, é aquela vida que é das redes, é isso que é valorizado? E sabe o Então, que eu até... e o luto necessariamente vai precisar, eu vou precisar ali, porque não tem quem não viva a perda de alguém significativo, alguém, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa muito querida, um amor, assim como outras perdas, né, pela vida fora. Mas vou me ater aqui às pessoas. Então, eu preciso ter espaço na minha vida para lidar com a tristeza da perda. E ela não pode ficar triste, né, Jorge? Tem que ficar na euforia o tempo todo, tem que ficar nessa máscara, dessa exato, tudo Dani. maravilha.
Dani, e dentro disso aí que a Ana está colocando, é muito legal, né? Essa forçação de barra do tenho que ser feliz 24 horas por dia, cantando Xuxa, né? Todo mundo tá feliz, né? Sabe? Todo mundo é bobo alegre, né? A gente sofre da síndrome de Poliana, né? Você tem que ser um idiota sorridente, Perfeito. né? Viver não faz de conta, que a Tiane está dizendo. É isso aí. Né? É o É, mundo não faz de conta. exatamente, né? E aí, Dani? Eu estava, a Ana até falou, né, dessa questão da história, né, e realmente, né, o tema da morte, ele não é de forma nenhuma um tema atual, né, agora, né, porque veio o Covid, a gente está começando a falar da morte. Na verdade, a gente tem aí, ó, filósofos, historiadores, né, sociólogos, trazendo esse tema há muito tempo, né, nós que não queremos adentrar dentro dele, né, é um tema que atravessa a história. E a Ana falando aí, né, dessa questão, né, de às vezes encarar essa questão da morte, né, dessa questão do luto também, né, os diversos lutos com mais leveza, eu me lembrei de um mito africano que eu acho muito interessante, que é um deus africano chamado Iku. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né, mas a história dele, né, conta que um dia, né, ele estava andando pelo mundo, né? Porque ele era o deus da morte, então ele era o ceifeiro, né? Ele estava buscando, né? Ele estava indo ao encontro das pessoas que ele iria matar, né? E aí um dia, né? Acho que é Ibés, não me lembro agora, mas são os irmãos gêmeos na mitologia africana, despistam Iku. E aí, então, com brincadeiras, eles conseguem, então, despistar Iku, né? Mas quando eu falo desse mito, né, e a Ana fala dessa questão da leveza, né, isso também fala de como a gente lida com a morte, né? Não é que a gente vai brincar, né, mas talvez a gente precisa, né, olhar para ela e tentar trazer algumas levezas aí nessas coisas, né? E isso pode, né, até mesmo aliviar o processo. Se a gente fica muito nessa penúria, né? É claro que vai ser mais dificultoso, né? Até se a gente for falar dos mitos africanos, o próprio Xangô, né? Ele teme muito Iku, porque Xangô é o deus da vida, né? Ele é da divindade, né? Então ele teme muito. Mas o que a gente precisa lembrar de Iku, né? Da morte, né? É que ele não é bom nem mal, ele simplesmente Exato, ele é uma realidade. Ele é o executor, né? Ele vai, né? E aí você está me lembrando que nesse arquétipo da morte, que até o Jung cita, né, que é o Gustavo Jung fala um pouco disso, né, acho que complexos e inconsciente coletivo, né, arquétipos inconsciente coletivo, né, eu acho que a gente está lidando com uma coisa que é universal, porque na cultura hindu, né, se você for estudar o Shiva, é mais ou menos isso, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo, eu quando estava lendo os Vedas, eu achava o Shiva um barato, porque o cara era meio metaleiro, sabe? 7.000 anos atrás, o cara curtindo Ozzy Osbourne, né? Uma coisa assim, meio como, vamos comer a cabeça do morcego. Então tinha aquela coisa meio da morte, mas ao mesmo tempo tinha um lado lúdico. Eu falava, cara, mas esse cara é Mais gente leve, boa. né? Eu queria trazer esse cara aqui para bater um papo, porque o cara deve ter outras histórias, né? Sabe, uma coisa assim meio... né? É Verdade. interessante isso que os Vedas nos traz, né? Então, mas é de uma não questão ser cultural, tão... né? Exato, mas é de não ser tão... como está na nossa cultura, a questão polarizada. Ah, perfeito. Onde o arquétipo está dividido, né? A gente ou está muito em Eros ou está muito em Thanatos, né? Ou está muito na vida ou está muito na morte. Exatamente, é isso aí. Sabe? A cisão arquetípica que Henrique Calfiers fala, né? Essa coisa meio do não se dialoga, né? Isso. E aí? É isso mesmo. E o que a gente precisa lembrar, eu lembro do simpósio do Instituto, acho que foi do ano de 2019, não me lembro, né? E eu falei do luto, né? Já era um tema que eu estava estudando desde a faculdade, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante estudar o Eros, né, e o Thanatos, nessa questão da polaridade, é que o que a gente precisa também entender é que esse desarranjo aí, né, que vai acontecer por Thanatos, né,
É só assim que permite com que a gente vá em busca do diferente, do novo. Né? Se a gente pegar o livro do Hillman, né, ele fala, né, que todos os dias nós morremos em alguma coisa. Porque a gente Isso, não consegue... Você está isso, falando do muito bom. suicídio e alma, né? Isso, do suicídio de alma, né? Ou Ok. seja, todos os dias algo precisa morrer para que o novo renasça. Né? Então a gente já vive a isso mesmo. experiência da morte, né? Desde que a gente, né? Se a gente for pensar no primeiro luto que a gente viveu, foi quando a gente saiu da barriga da nossa mãe, né? A gente não chorou, né? Tava quentinho, tava acolhedor, né? E a gente vai viver verdade. esse luto em diversos outros momentos da nossa vida, né? Para que a criança chegue, o feto, né, tem que deixar de existir, para que vá crescer as nossas próprias etapas de desenvolvimento, né? O adolescente, é preciso que a criança, né, ceda lugar, depois o adulto. Então, se a gente for olhar para isso, e quando a gente leva para a natureza, então, é só olhar para a natureza, é só olhar para tudo aquilo que é vivo. Pensa numa árvore que ficasse lá a vida toda, não caísse uma folha, não renovasse, não desse flor, não desse fruto, não é? Pensa. Então, por que é que se insiste em achar que isso é, como o Jorge estava trazendo, né, Jorge, a fixação no polo da permanência, quando na realidade é uma impermanência, né? Correto. Galera, se vocês têm questões, podem fazer aí pelo chat, por escrito, por gentileza, né? Manda um coraçãozinho pra gente, que nós gostamos de coraçãozinho, se vocês estão gostando desse debate. Amanhã esse debate vai depois estar no nosso YouTube, para quem não conseguiu assistir hoje, tá? Eu queria aproveitar dentro disso, né, até pegando outro tema que o James Hillman também traz, que vocês duas estão passando, né, por ele também, que eu acho que é importante a gente também falar, é o Blue, né, que foi acho que uma das últimas obras que o James Hillman nos deixou, que é o direito de ser triste, né? Isso. Que de uma certa forma, vocês estão falando dentro dessa polarização, de um processo complicado onde nós não temos direito de entristecer, né? Até para elaborar o luto, a perda, né? E isso não vale só para perda, né? Vale para perda de parente, perda do carro, perda do emprego, perda do corpo, perda do envelhecimento. Né? Como é que fica se a gente não tem esse direito desse blue, né? Como é que a gente elabora as coisas na vida? Então, eu acho que eu vou falar um pouquinho e depois eu gostaria de ouvir a Dani também, e também ouvir as pessoas, né? Porque eu tenho uma pergunta aqui, sabe? É como eu enfrento, né, Jorge? Nós estamos falando de uma realidade, nós estamos falando de algo que é real, que está aí, que passamos por ela. Ninguém fica, todos nós vamos, enfim, e estamos tendo o tempo todo. Então, é como eu lido, como eu enfrento, como eu vivencio, né? Eu paro e dou espaço para vivenciar, sim, nesse dia eu quero ficar um pouco mais em contato com essa minha emoção, com esse meu afeto, com esse visitante que está aqui, que chegou para mim. Tem uma poesia linda traduzida, inclusive, né, que é A Casa de Hóspedes, do Rumi. Então, ele diz: receba a cada um na soleira, dê espaço, acolha, esteja com ele, sabe? Esse espaço para nós aprendermos a lidar com a dor da perda e não pela negação. Se nós caminharmos na direção das pequenas, a Dani fala bastante, né, Dani? Você já falou hoje na questão, e eu também vejo muito por aí, a questão da leveza. Eu preciso dar espaço para o meu cotidiano. No meu cotidiano, eu abrir um pouco mais a escuta ao meu viver. Desidentificar um pouco dessa coisa tão louca, tão inebriante, que arrasta tudo, né, Jorge? Que leva o sujeito, sabe-se lá Deus para onde. Né? É bem isso mesmo, né? Nós precisamos sentir ao invés de negá-las, né? E eu percebo muito, né? Até
até dos pacientes homens, né, eles têm muita dificuldade, né, de sentir, de entrar em contato com essa dor, né, porque Com a a emoção. gente já vem de uma história aí, né, Ana, de que o homem Sim, precisa ser forte, né, que o homem não pode sim, chorar, não pode entrar em contato, exatamente. É, e é como eu sempre falo, né, a dor possibilita, né, a transformação, né, o Jung fala é, muito disso, né, então isso. entrar em contato com a dor é se conhecer, É entender. reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? Mas não, eu sou aqui, eu dou conta, eu seguro, isso aí é coisa que. E aí vai empurrando tudo lá para dentro, né, Dani? Exatamente, né? Então, tem muito, né, essa questão, né, de dar espaço para que essa dor, ela também possa existir, né? Isso. Não tem como a gente falar de uma elaboração, né, como o Jorge até falou no começo, de uma elaboração, de ressignificar, isso aí é para depois, É, né? A é, priori, a gente precisa entrar em é, contato, né? é acolher, né? O que o historiador está colocando é que uma coisa é o discurso e outra coisa são as manifestações das emoções. Então, a gente encontra, o Jorge falou um pouco antes, Jorge, a gente encontra cada coisa, cada caricatura, cada, sabe, cada. E isso é que a chance é você abrir a escuta interior, sabe? Maravilha. Abrir a escuta até ao mistério daquilo que não tem resposta, ou daquilo que é assim mesmo, ou que é uma realidade posta no mundo dos vivos, né? Legal, Ana. A Catiane tinha levantado a mão. Só. Oi, era para avisar só do tempo. Temos 8 minutos. Ok, maravilha. A gente está Poxa, mas fazendo mais ou agora que a menos gente como. começou a conversar, Jorginho, Calma lá, que a gente hoje vai esticar um pouquinho mais, mas vamos tentar manter um prazo aqui, tá? Mas antes da gente estourar o nosso tempo, tá? Porque depois a gente responde as questões que vierem, mas tem uma questão que me chama muita atenção, que eu queria, né, abrir. E o que que a gente pode fazer enquanto terapeutas para auxiliar uma pessoa que está enlutada? Como a Ana acabou de falar, eu vou começar pela Dani e depois a Ana fala, tá? E aí, Dani? Bom, acho que antes de mais nada é acolher essa pessoa, né? No atendimento online mesmo, né? Eu tenho percebido, né, que porque antes a gente abraçava, né? A gente estava lá frente à pessoa, né? Mas acolher essa pessoa, dizer para ela, né, que eu estou ali com ela, né? Que ela pode contar comigo, entender o que ela está sentindo, né? Eu acho que antes da gente tentar trabalhar qualquer coisa, né? Ou ir a fundo, né? É entender a importância daquela pessoa na vida dessa pessoa, né? Eu gosto muito sempre de perguntar, né? O que ela aprendeu com essa pessoa, o que ela é grata a essa pessoa na vida dela, o tempo que ela esteve na vida dela, né? As pessoas às vezes vêm com até o que a gente falou na primeira fala aí, né? Ah, nossa, mas poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? E uma das coisas que eu tento trazer à pessoa é que a morte é algo muito imprevisível, né? E eu até falo, já pensou se a gente soubesse quando viria a morte, como nós também nos portaríamos, né? Então é algo que às vezes fica muito no imaginário. Então eu vou trabalhando com a pessoa, né? Essa perda que ela teve, né? Porque a gente sabe que muitas das perdas, né? É como se levasse um pedaço da pessoa, né? A gente se vê às vezes no outro, né? O outro tinha algo ali que a gente aprendeu, né? Então isso de certa forma há uma ruptura. é, Então eu vou trabalhando esses aspectos, sabe, Jorge? Também gosto muito de ir para arte terapia, né? Acho muito legal, né? Eu até falo para a pessoa, se você pudesse, então, né? Agora, principalmente, né? Que a pessoa vai para o hospital, a gente não sabe se volta, né? Então fica aí, né? E eu tenho presenciado muito isso, né? Não teve essa despedida, né? Então eu coloco a pessoa para trabalhar nesse sentido, então vamos escrever uma carta, né? O que isso. você ficou, né? Que você gostaria de falar e não teve oportunidade de falar. Então vamos fazer junto, sabe? São as formas, né, de fazer com que a pessoa, né,
comece a entender, porque a perda também nos proporciona um autoconhecimento, né? A Judite vai falar muito disso dela no livro Perdas Necessárias, né? Isso. E que as mortes, os lutos, né, que a gente vivencia em vários aspectos, eles têm uma oportunidade de que nós nos tornamos seres, né, de autoconhecimento profundo. Maravilha. Ana? É isso mesmo, acho acho que o caminho é esse. Às vezes também tem o seguinte, né? É preciso, num primeiro momento, ir muito devagar, porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir, não quer saber de nada. Então, só a presença junto àquela pessoa, para ela saber que ela não está sozinha na travessia, já é uma grande oportunidade. É esse tempo que ela precisa, porque às vezes a pessoa precisa, são tempos diferentes, né? Essa questão do tempo, ela precisa ser considerada, precisa ser observada. Não há tempo, não há tempo que eu digo assim, delimitado, não há essa situação. É o feeling, muito feeling de como ela está vivendo e ela vai abrindo, desabrochando, trazendo a sua própria dor. E na elaboração da dor, trazer também a expressão simbólica. Isso é muito importante, porque o alcance maior, simbólico, é que vai dar sentido, vai ressignificando aquilo tudo que foi vivido, ou que mais uma vez foi expresso, mais uma vez foi falado, sabe? A própria sabe, Jorge, é realmente uma travessia. Caminhar junto, caminhar com. Não vai ter nunca uma maneira, né? Vamos por aqui, que é aqui. Não, vai ter que ser muito caso a caso. É muito subjetivo, né? Nessa situação ampla, eu tenho tido algumas experiências, inclusive para grupos também, né, do que virá ainda aí, quando for o momento, o Jorge vai trazer isso, mas especialmente a pessoa entender que ela tem um apoio para seguir adiante. Às vezes ela fica parada naquela dor. Então, é isso, sabe? Muito bom. O outro Né? que morre, Lembrando, morre gente, em mim também. e é legal essa questão do apoio que a Ana está falando, porque na verdade a gente sabe muito bem terapeuticamente que é esse estar junto, numa postura respeitosa, de acolhimento, solidária, empata, que faz toda a diferença. Inclusive isso até no cenário político, religioso, que eu tenho visto de igrejas que não têm empatia com as pessoas que têm perdas dentro delas, né? A política hoje mostra muito isso, né? Cadê a empatia? Cadê o respeito, né? Cadê a bandeira meio pau? Falar, olha, estou com vocês, a sua dor é minha. A solidariedade, né? Exato, a sua dor é minha. A sua é minha. Eu estou Exato, com você. estou com você. Eu estou Eu na acho que sua isso, humanidade, né? exato, cadê isso, né? E acho que nós temos que mais do que nunca resgatar isso. Pessoal, nosso tempo urge, bateu na porta. E live é live, né? Aqui não vai ser um curso, mas eu prometo que a gente vai fazer outra dessas logo, logo, tá? Pedir as palavras finais, né? Da nossa querida Dani. Agradecer a Daniela Almeida, que é professora, é uma das coordenadoras do curso de Psicologia e Mitologia do Instituto Olhos da Maçã, né? Psicoterapeuta. Suas palavras finais, Dani. Bom, como os próprios índios falam, né, a gente não está preparado para lidar com a morte. Mas, como a gente sempre brinca, às vezes fala muito, né, a gente também não precisa ser uma Gabriela, né? Vamos nascer assim, crescer assim, morrer assim. Nunca é tarde, né, para que a gente possa falar desse assunto, né? Tentar também entender, né, os próprios processos de morte que nós temos, né, todos os dias. E uma coisa que o Jorge falou muito interessante, é importante lembrar que antes da morte existe a vida. A ansiedade, gente, é uma história que não existe. É uma história que ainda não foi contada. Se a gente fica lá no futuro, né, já sofrendo, né, a gente perde o que o Jorge sempre fala quando a gente entra lá no Instituto, que eu nunca esqueço. A gente esquece de viver a vida.
né? Então a gente precisa sempre lembrar, né, que o futuro não existe, essa história ainda não foi contada. Então, nos empenhamos mais, né, de lidar com essa questão da morte, né, mas lembrando que a gente, antes disso, está vivendo, né, e que isso também precisa ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, né, com muito amor, assim como também, né, o Iku vai falar muito dessa questão da morte, né, ele é o que é, nem bom e nem mal, a morte é o que é. Um dia, né, todos nós a encontraremos de alguma forma, assim como encontramos desde que nascemos. Isso aí, Muito isso bom. mesmo. Professora Inês, uma grande psicoterapeuta, uma colega de formação de analistas aí de Colegas, somos Brasília. todos. Então, Jorginho, né? Suas palavras finais. Não, que palavras finais, ok, menina? Eu vou falar e vou falar muito ainda, eu vou falar sempre. Por hoje, eu quero dizer o seguinte, Por Jorge, hoje. Jorge, valorizar esse espaço. Nós falamos aqui hoje, né, que a gente não é educado para a morte, né? O mundo não nos educa, assim como não nos educa para a vida também. Então, essa necessidade de falar com respeito, com seriedade, com amor, a desconstrução do medo da morte é pelo amor, é pela proximidade, às vezes até sem palavras, pelo estar junto, por essa partilha, sabe? Vizinhos, pessoas amigas, não precisa de grandes coisas, chega junto, lava uma louça, dá uma ajeitada ali naquele dia, naquela desorganização que está na vida daquela pessoa, e ela vai se sentir acolhida, vai se sentir junto. Essa é a nossa característica humana mais preciosa, que é a nossa, não só a nossa resiliência, mas dar suporte ao outro para poder lidar com o que precisa trabalhar, enfim. E, ao mesmo tempo, Jorge, estava te dizendo que a importância de espaços para nós conversarmos sobre essas coisas difíceis também. Não é fácil, né? Não quer dizer que é tudo fácil. Exatamente. Mas a morte nos dá lucidez. Então, duas coisas muito importantes que eu quero deixar. Trabalhe com a lucidez em si, porque aí você também aprimora a sua escuta do outro. Quem é esse outro, essa dor, esse lugar? E, ao mesmo tempo, saber que o lugar das ações, do cotidiano, do simples, sabe? Um café, uma companhia numa caminhada, sabe? Um telefonema, ou ninguém mais se fala, né? A voz sumiu, né? Porque todo mundo é só WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. O que é isso, meu Deus? Nós somos humanos, nós somos gente. Então vamos lidar como gente, sabe? Eu vejo isso muito legal. E ancorar no coração. O coração não erra, tá? Exato. Então, a Muito coragem, o amor é a coragem da realização, é ancorar no coração. É isso. E agradecer a vocês pela paciência da escuta. Muito bom. Eu queria fechar essa nossa live de hoje com um trechinho que eu tenho mais ou menos decorado, de um cara que eu gosto demais, que acho que fala sobre essa questão do místico, né? Carlos Castanheda, né? No Dom Juan, Bom, quando ele conta bom. exatamente a passagem do embate com a morte, onde ele, né, Dom Juan está ensinando para ele que o ser humano vive com medo da morte, então ele tampa o umbigo, né, para não deixar a morte entrar, e fica aquela guerra, a morte tentando entrar, até a hora que a pessoa, quando atinge um grau de sabedoria, fala assim, ó, quer saber? Você quer entrar? Entra, minha Entra. filha. Sabe? Mas pelo menos dá um beijinho gostoso, paga o jantar, né? Faz a luz de velas, né? Paquera direitinho para poder entrar gostoso, né? E aí, nessa hora, quando você relaxa, que você tira a mão do umbigo e fala, pode entrar, a morte não quer mais entrar, ela senta do seu lado e vira conselheira sobre a Vira vida. conselheira da sua vida, é verdade. É a É muito lucidez que eu estava interessante. falando, é isso mesmo, conselheira. Exatamente. Isso é Carlos Castanheda, Legal. né? Que É legal, muito Jorge, massa que esse Muito trecho, né? bacana. bacana. Para a Muito gente bacana, encerrar essa Jorge, muito história, bom. tá bom?
Pessoal, até semana que Maravilha. vem. Semana que vem o tema vai Até. ser sobre ansiedade. E amanhã essa live vai estar disponível no nosso YouTube para quem perdeu, tá? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Boa Até a noite, próxima, Ana. pessoal. Beijo, seu Tchau, coração. Jorge. Beijo, Jorge. Tchau, Obrigada, Dani. Tchau, pessoal. todo Ótima mundo. noite. Ótima noite. Tchau, todo mundo. Beijo.